Olá, você que acompanha o Vestibular em Cena, tá curtindo as nossas aulas? Já se inscreveu aqui no nosso canal? Se não, faça isso, convide seus amigos, nos visite também lá na página do Face. Hoje nós vamos falar de leitura obrigatória da FUVEST, romance Mayombe, do ex-militante político angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que usa o pseudônimo de origem africana Pepetela. Mayombe é uma narrativa que foi escrita ao longo dos anos 70, mas só foi publicada em 1980. É uma obra contemporânea angolana. Na verdade, ela começou como um relato. O que o Pepetela queria era colocar no papel a sua experiência na base militar do MPELA, Movimento Popular de Libertação da Angola. Aliás, o Vestibular em Cena já tratou da presença da África nos grandes vestibulares. Clique aqui no cartão para você assistir, tá bem? Ao registrar a sua experiência militante até 1975, ano de independência da Angola, o Pepetela acabou transformando suas palavras num belíssimo romance. O título da narrativa, Mayombe, traz pra gente uma mata da África Ocidental, uma floresta densa, muito fechada, que também faz parte do território da República Democrática do Congo e que traz para nós um cenário que tanto favorece quanto dificulta a vida dos guerrilheiros, das personagens. É fechada, então dificulta a chegada do inimigo, isso é muito bom, porém também torna a movimentação das personagens mais demorada e mais delicada. É muito importante vocês saberem que o Mayombe sofre ao longo de toda a narrativa o que chamamos de personificação, ou também você pode encontrar o termo prosopopeia, uma figura de linguagem que atribui característica de ser humano à floresta. Mayombe se torna uma grande mãe que abriga esses guerrilheiros. Acompanhe a leitura desse fragmento para entender melhor do que estamos falando. O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram uma clareira. Clareira invisível do alto dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do lombe. Um montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para o pão. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra e as cabanas tornaram-se fortalezas. E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhas como os troncos colossais. A folhagem da abóbada não deixava penetrar o sol, e o capim não cresceu embaixo, no terreiro limpo que ligava as casas. Ligava não, separava com amarelo, pois a ligação era feita pelo verde. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. O fragmento que acabamos de acompanhar foi retirado do capítulo 2, chamado A Base. Vamos traçar agora uma relação de comparação com outra obra da lista da FUVEST, do Aloysio Azevedo, chamado Cortiço. Tanto Cortiço quanto Mayombe utilizam o espaço, o meio, no título da obra. Você já reparou nisso? Porém, há uma diferença grande aqui. O Cortiço é uma obra realista naturalista, de teor cientificista. Então, o meio funciona como condicionador. Ele influencia as ações das personagens. É a teoria determinista do francês Taine, que diz a você que o meio condiciona o comportamento do homem. Deste modo, explica-se racionalmente as ações das personagens. Quando vamos para o Mayombe, o propósito é completamente diferente. O meio aqui abriga os guerrilheiros, os homens que têm um caráter heróico, esperançoso. Eles estão libertando Angola. Então a mata irá abrigar estes homens de um modo diferente. A obra de Pepetela é contemporânea, é política, ou ainda você pode chamar um romance de trincheira. Então não há aqui o valor do meio condicionar o comportamento do homem, tá claro isso? Em vários momentos, a mata é tanto a mãe desses guerrilheiros, quanto aquela que impõe os desafios. E lutamos, sem medo, João, Teoria e muitos outros,
vão lidar com ela como um grande desafio, vão superá-la como se estivessem superando Zeus. O Pepetela abre a sua obra com as seguintes palavras: aos guerrilheiros do Mayombe que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura, vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano. Para a valorização da bravura destes homens, o Pepetela faz uso de algumas intertextualidades, uma delas, inclusive, mitológica. A primeira está relacionada ao mito de Prometeu, tragédia grega atribuída a Ésquilo, que diz para nós que o titã Prometeu roubou o fogo dos deuses e concedeu à humanidade. Sendo assim, foi castigado por Zeus. Zeus o coloca no alto de um rochedo, ele é acorrentado ali, e é condenado a passar anos tendo seu fígado comido por uma águia. No livro, Sem Medo, o comandante e os seus homens são caracterizados como Prometeu, e a mata Mayombe como Zeus. No capítulo 2, chamado Base, que nós já citamos aqui, o autor coloca a mata se curvando perante esses homens, perante Prometeu. Então ele inverte a situação. É Zeus quem se ajoelha perante Prometeu, é Mayombe quem acaba cedendo à força, à bravura dos homens. Dessa maneira, os guerrilheiros são caracterizados com tamanho poder que são capazes, inclusive, de vencer o maior dos deuses. Outra intertextualidade é a relação mitológica de Prometeu com um outro mito, o africano, através do deus Ogum. O autor denomina os guerrilheiros de Prometeu africano. Eles são Ogum, um deus caracterizado de forma temível, implacável, o deus representante do ferro, devastador, conquistador. Portanto, tudo tem a ver com o cenário e os propósitos do romance. Pepetela une assim um mito grego, conhecido universalmente, a um mito africano, homenageando também as suas raízes, fazendo uma intertextualidade muito bonita. A obra Mayombe é mais recente na lista da FUVEST, porém já pudemos notar que ela sempre será trabalhada de um modo mais abstrato, um pouco mais difícil, exigindo de você uma boa leitura e boa análise. A questão de primeira fase que vamos trabalhar trouxe uma imagem de uma amoreira africana e o seguinte fragmento de texto: o comissário apertou-lhe mais a mão, querendo transmitir-lhe o sopro de vida, mas a vida de Sem Medo esvaía-se para o solo do Mayombe, misturando-se às folhas em decomposição. Mas o comissário não ouviu o que o comandante disse. Os lábios já mal se moviam. Vamos fazer aqui uma pausa para contextualizar o início do fragmento. Este já é o momento final da narrativa. Sem Medo está morrendo nos braços de comissário, o João, seu grande amigo, que forma com ele uma dupla contínua na narrativa. A amoreira gigante à sua frente, o tronco destaca-se do sincretismo da mata, mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral e é de novo o sincretismo. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe. Os gigantes só o são em parte, ao nível do tronco. O resto confunde-se na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos nítidas e a mancha verde predominante faz esbater progressivamente a claridade do tronco da amoreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas no sobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. Neste momento, temos a interpretação crucial. Enquanto perde as forças, perde a vida, Sem Medo avista uma enorme amoreira à sua frente. E então é feita a comparação e a metáfora. O Pepetela utiliza a figura da amoreira, que se destaca na folhagem, para tratar da figura daqueles que se destacam perante a massa. Tem sempre um homem que contém o ar da liderança e perante a massa vai se tornar um grande protagonista. Você ainda pode observar que o fragmento nos mostra como Sem Medo vai perdendo a nitidez da visão, como a amoreira e as folhagens vão se misturando umas às outras. Vamos ao finzinho do fragmento? Acompanhe.
Os olhos de Sem Medo ficaram abertos, contemplando o tronco já invisível do gigante que para sempre desaparecera no seu elemento verde. Aqui você acompanha finalmente a morte de Sem Medo, que está relacionada à morte também do cenário, da amoreira, da visão da mata. Vejamos agora o enunciado da FUVEST e as suas alternativas. Considerando-se o excerto no contexto de Mayombe, os paralelos que nele são estabelecidos entre os aspectos da natureza e da vida humana podem ser interpretados como uma. A letra A, logo, é a nossa alternativa correta. A FUVEST colocou para você a relação entre o individual e o coletivo, tanto na metáfora da mata, a amoreira, perante a folhagem mais baixa, a massa, e a relação do Sem Medo, o líder, com os outros. Ou ainda você pode abranger essa análise para a crise que o Sem Medo tem ao longo de toda a narrativa ao tratar de individualismo e coletivismo. A guerra, a luta pela independência da Angola, ela não é individual, é coletiva. Isso é salientado na narrativa através do tribalismo, tá certo? A letra B está errada, pois o livro nem as personagens apresentam dificuldade em traçar um raciocínio abstrato. Pelo contrário, o enredo está repleto de diálogos com teor existencialista. A letra C peca em falar em harmonia nesse ambiente. Pelo contrário, o livro traz questões inquietantes e desarmônicas de competição, além de falar num meio urbanizado, sabemos que não é o caso. A letra D logo é descartada. Não há em nenhum momento deste fragmento um juízo de valor do comissário para com o Sem Medo. Os pensamentos dele sequer aparecem. A letra E, por fim, também está errada. Já dissemos nesta aula que a obra utiliza do recurso da personificação o tempo todo, então ela não poderia sofrer críticas. Sim, o fragmento trata de tribalismo, mas não é o foco central também. Além dos pontos que o Vec abordou hoje sobre Mayombe, não deixe de dar uma certa atenção ao tribalismo, à polifonia da estrutura narrativa, à alternância da terceira pessoa para a primeira pessoa, que aliás é um dos pontos altos da estrutura do livro, torna a sua leitura mais dinâmica, e também o contexto histórico de independência da Angola. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a análise de hoje. Continuem conosco, curtam o nosso canal, acompanhem a nossa página e até a próxima!